falando sobre o Evangelho, depois eu vou citar Emmanuel e vou terminar com Joana de Ângeles, para que a gente possa ver se consegue entender um pouquinho o que é ser branco e pacífico. Né? Uma coisa que parece ser muito difícil no planeta de expressão e prova, porque essa brandura e essa passividade, essa paz que a gente está buscando, que a gente quer ver o mundo, a gente não consegue nem por dentro de nós. A gente fica muito apontando, fulano brigou aqui, fulano fez aquilo errado ali, mas tem 3 dedos apontando para a gente das nossas portas. Né? Então, o Sermão da Montanha vem se lembrar em que momento Jesus falou essa frase. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus disse que certa tarde, estava entardecendo, o céu já estava avermelhado, Jesus subiu um monte para orar. Ele tinha o hábito de orar. E começou a chegar gente, muita gente procurando Jesus. Aqueles que estavam aflitos, sofridos, doentes, desorientados, perdidos, obsediados. E começou a juntar uma porção de gente. E os apóstolos não sabiam o que fazer. Chegando gente. E Jesus não estava ali. Aí Pedro subiu um pouco mais a montanha e encontrou Jesus orando. E ele falou assim: mestre, o senhor está aqui orando? Está todo mundo esperando o senhor orar. Aí Jesus se compadeceu do sofrimento daquelas pessoas, se compadeceu de nós, desceu a montanha, tinha algumas pedras, ele se reclina, se apoia em uma das pedras, tinha uma quantidade enorme de pessoas, até o vale, até a parte mais baixa da montanha. E Jesus começou a declamar o Sermão da Montanha, que é o poema mais lindo que existe. Uma vez perguntaram para Gandhi, aquele líder indiano, hindu, se ele conhecia o Cristo. E ele disse, Gandhi disse que quando ele estudava em Londres a advocacia, jovenzinho com 20 anos, deram o Evangelho para ele. Que ele ficou impressionado com o Sermão da Montanha, com o poema do Sermão da Montanha. E Gandhi disse que se todos os livros do mundo fossem destruídos, ficassem só os versos do poema do Sermão da Montanha, todos os outros livros poderiam ser escritos a partir do Sermão da Montanha. Porque Gandhi disse que ele conhecia o Cristo, mas não concordava com o comportamento dos cristãos. Ele era hindu. Né? Então, nesse momento, que agora a gente já visualizou, Jesus está numa linda tarde declamando. Jesus disse: bem-aventurados que são brancos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação do juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenação pelo fogo do inferno. Isso está registrado em Mateus, versículos 5, 9, 21 a 22. Então Jesus vem dizer que quem vai herdar a terra serão os mansos e pacíficos. Que a lei de Deus, a lei de amor lá dos 10 mandamentos, está inserida nessa ideia de ser manso e pacífico. Aí a gente fica pensando, como que a gente pode ser manso e pacífico num planeta de expiação e prova, com tanta dor, com tanta injustiça, com tanta perseguição, com tanto sofrimento? E é o que a gente vai tentar estudar hoje. Aí Allan Kardec começa a explicar para nós essa passagem do Evangelho. É interessante, toda vez que eu falo, que eu cito esses comentários de Kardec no Evangelho, vocês têm ideia de como foi escrito o Evangelho do Espiritismo? Allan Kardec ele tinha escrito o Livro dos Médiuns em abril de 1857. Desculpe, o Livro dos Espíritos em abril de 1857. Dia 18 de abril lançou o Espiritismo. Depois Allan Kardec ele viu que as pessoas estavam tendo reuniões mediúnicas em suas residências sem nenhum método, sem nenhuma orientação. Ele pega e escreve o Livro dos Médiuns. Depois ele viu que ele tinha uma quantidade muito grande de mensagens falando do Evangelho.
explicando as passagens do Evangelho. Allan Kardec pede licença de 3 meses, ele era professor de faculdade, ele deixa a Amélie Gaudet tomando conta do instituto, que era na casa dele para atender pessoas jovens, pessoas necessitadas que ele ajudava. Ele aluga uma casinha numa cidade de Saint-Andrés, no norte da França, e ele fica 3 meses sozinho, trancado dentro daquela casa, em estado de oração, de meditação, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente ele levou consigo todas as mensagens que os Espíritos tinham dito sobre o Evangelho, e ele escreveu. Então, Allan Kardec começa a explicar para a gente essa passagem. E Kardec diz assim: por essa máxima, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, para que a gente possa ser feliz, para que a gente alcance a bem-aventurança, a tranquilidade, a paz interior, nós precisamos entender e cumprir, exercitar a lei das bem-aventuranças, de conquistarmos, de sermos brancos, serenos. Que Jesus condena, por conseguinte, a violência e a cólera. E lá na passagem do Evangelho, Mateus diz que Jesus chama atenção. Se você chama raca, louco, qualquer palavra ofensiva para com alguém, eu teria que responder pela lei de ação e reação, pelo juiz, que Jesus falando do juiz aqui, o juiz da consciência. Toda falta cometida eu vou ter que reparar, seja ela qual for. Então, Kardec vem dizer: evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção ou atenua ou agrava, mas que pode uma simples palavra revestir de toda a gravidade que mereça tão severa condenação, é que toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Então Jesus colocou lá no Evangelho de Mateus que as palavras ofensivas são contrárias à lei de Deus, porque toda palavra que a gente emite, nós estamos colocando as vibrações dos nossos sentimentos. É preciso que a gente entenda um pouco a profundidade disso, falando dos centros de força. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos também o nosso corpo espiritual. O corpo espiritual tem 7 centros de força. Para que a gente possa entender, o celular tem a bateria. Ele só funciona com a bateria. Para que a gente possa estar reencarnado, nós temos 7 baterias que estão localizadas no nosso corpo espiritual. Deu para entender mais ou menos o que é o centro de força? É onde fica armazenada as energias, o fluido vital, para que a gente possa estar reencarnado e saudável. E que existe um centro de força, que é o do coração, que é o cardíaco. E que toda vez que eu penso, ou toda vez que eu emito uma palavra, eu estou colocando a energia que eu trago no meu coração. Eu estou direcionando para a pessoa uma carga de energia que vai junto com a palavra. Porque o pensar, nosso pensamento, ele vibra frequências. Paulo de Tarso, lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, ele fala: cuidado com os dardos do inimigo. Aí quando a gente vai estudar André Luiz diz nas suas obras que quando a gente pensa, quando a gente emite um pensamento, o nosso pensamento forma umas micro flechazinhas de energia de pensamento para quem eu estou direcionando. Se eu faço uma prece, estou direcionando para o meu irmão ali uma prece, eu estou emitindo dardos de energia positiva para ele. Se eu estou com raiva e falo uma palavra ofensiva para ele, eu estou emitindo dardos de energias negativas venenosas. Por isso que Jesus falou que o manso e o pacífico, ele sabe e controla o pensamento e as palavras. Porque toda palavra ofensiva, ela vai totalmente ao contrário da lei de amor, a lei de caridade, a lei de Deus. A lei de amor é de caridade. Deixará de haver egoísmo quando a humanidade se submeter à lei de amor. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte, pelo violento. Precisamos implantar a lei de amor em nossos corações. A gente precisa vigiar o que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos vibrando.
principalmente nos momentos onde estamos sendo testados. Porque nós temos as nossas deficiências, nós temos a convivência com aqueles que não nos compreendem, que nos perseguem, que a gente passa injúria, a gente passa por privações, por dificuldade. Estamos no planeta de expressão de prova natural, que a gente passa por expressões. A gente lide com o espinho do outro. Porque eu também tenho espinhos, eu também sou difícil. Então a gente precisa ter muita compreensão e amor. E Allan Kardec termina dizendo: a lei de progresso e a promessa de Jesus se houver tornado muito distoso por efeito do afastamento dos maus. Então, nós precisamos tirar o homem velho do nosso coração. Toda maldade, todo egoísmo, toda avareza, todo pensamento e sentimento que não é de amor, de fraternidade, eu preciso identificar. Quando eu tiver um sentimento que não é legal, eu tenho que assumir que estou sentindo. Isso é importante. Porque muitas das vezes, como somos crianças espirituais, Santo Agostinho fala isso no Evangelho capítulo 3. Somos crianças rebeldes. Então a gente muitas das vezes não consegue encarar o que a gente está sentindo. Então, para encerrar esse nosso estudo de hoje, eu trouxe um poema de Tagore, que é um grande escritor, poeta indiano, que o título do poema é Seguir Contigo. Em verdade, digo, eu permiti, Senhor, que as lágrimas do desespero nublassem os olhos e o meu pranto impediu-me de ver as estrelas que para mim especialmente criaste. Tão negra era a noite da minha dor que esqueci de ti, meu Senhor. Mas, rompendo a tempestade e o temor, a frialdade e a solidão da noite, tu chegaste, raiando na minha vida, inundando de luz a minha mísera existência. Tu vieste romper a minha noite, acordando meu dia que tardava. Caíram-se dos olhos as vendas que as lágrimas haviam criado. E deslumbrado, abri os olhos turvos, contemplando a beleza da tua criação. Senti pela primeira vez o perfume das flores, ouvi encantado o trinar sonoro dos pássaros. Contemplei, extasiado, o verde das campinas, o azul do infinito, o ouro do sol e o brilho prateado da gota d'água pousada na folha frágil. E admirei, entoado, as estrelas com que me presenteaste. Tu chegaste, e agora abandonei a dor, esquecendo o pranto, porque tu transformaste o meu sofrimento em amor. Agora, acompanhando-te os teus passos, trilha de luz. Quem te segue não se perde jamais. Eu te seguirei. Tu és rodeio, estrada, caminho. Tu és o mapa, a bússola divina. Sigo